o Instituto Imperial de Surdos Mudos, né? O primeiro, ele foi criado a partir da iniciativa do professor cego José Álvares de Azevedo, porque ele foi fazer seus estudos no Instituto de Cegos de Paris, e quando ele retornou para o Brasil, ele foi convidado pelo médico do imperador, Dom Pedro, que tinha uma filha cega, para poder alfabetizar a menina. E a partir desse contato com José de Alvarez, com o médico do imperador, né, teve essa aproximação para que fosse criado esse Instituto de Cegos, que foi alocado lá no Rio de Janeiro. Atualmente, o Instituto de Meninos Cegos, ele já passou por várias nomenclaturas. Atualmente, ele se chama Instituto Benjamin Constant, e ele faz parte do MEC, né? E o Instituto de Surdos também foi criado por iniciativa de um professor francês, que tinha surdez congênita, Edouard Huet, que ele foi recomendado pelo embaixador da França no Brasil. Ele se aproximou do imperador, né, por meio desse embaixador, convencendo o imperador, então, de criar esse instituto. Atualmente, o Instituto de Surdos Mudos também já passou por várias nomenclaturas, né, desde 1857, e atualmente ele é chamado Instituto Nacional de Surdos, o INES, que também está vinculado ao Ministério da Educação. Por que eu quis frisar especificamente a criação desses dois institutos no século XIX, né? Para a gente ter em mente que os primeiros atendimentos para esses grupos de estudantes não partiram da constatação sobre a necessidade real de educá-los, mas de intervenções específicas que aconteceram ali na pequena política, né? De politicagem, de influência, para que eles atendessem às demandas específicas de algumas pessoas da elite brasileira que tinham essa articulação com o poder político, ok? Então, para a gente ter em mente que começou desse jeito. Em 1930, então, a gente vê aí num contexto de expansão da industrialização no Brasil, né? E isso provocou a necessidade da formação da força do trabalho e também, com isso, né, a expansão da educação para as camadas populares. Naquele momento, começa a despontar um novo tipo de deficiente, que foram chamados deficientes mentais escolares, né, que foram identificados por conta de não acompanharem a escolarização com os demais estudantes. Bom, esse é outro aspecto que a gente tem que lembrar, né? São coisas importantes que eu vou pontuar agora, para depois a gente tentar fazer uma amarração com o que a gente vive hoje, tá? Então, naquela década, né, em 1930, foi criado o ensino emendativo. Ele tinha como objetivo promover a adaptação dos anormais ao meio social, de forma que pudessem se converter em cidadãos úteis e capazes, barateando os custos do Estado com o seu atendimento. Isso está escrito no Decreto de Criação do Ensino Emendativo, em 1934, né? Então, vejam, o termo anormais foi o primeiro termo utilizado em documentos, né, nacionais para se referir a esses grupos de estudantes que posteriormente passaram a compor o público-alvo da educação especial. E a educação deles, então, expandiu-se principalmente na rede privada, com a criação de instituições filantrópicas assistenciais, né? Principalmente a Sociedade Pestalozzi, que foi criada em 1932 pela Helena Tipoff, né? Helena Tipoff, ela veio ao Brasil convidada pelo governo de Minas Gerais para poder participar da reforma educacional naquele estado, naquela época. Ela também foi se aproximando de pessoas influentes do governo, e ela é uma figura muito importante na área da educação especial, porque ela participou ativamente da formulação de políticas para a educação especial, né? Pensando que a Helena Tipoff também, ela foi uma pessoa que ela trouxe os princípios da escola nova para a organização do sistema educacional brasileiro, né? Inclusive, ela foi uma das autoras do manifesto dos pioneiros da escola nova. Então, o que a escola nova pregava principalmente, né? A questão da seleção, da individualização, de aprendizagem, do estímulo das potencialidades individuais dos sujeitos, né? E aí, com isso, a gente vê, então, a expansão nesse modelo nos espaços segregados. Lá no finalzinho da década de 50 e 1960,
A Helena Antipov participou também, a Sociedade Pestalozzi, o INES e o IBC participaram ativamente das campanhas nacionais de educação de surdos, de cegos e de deficientes mentais. Eu estou usando esses termos, tá, gente, como está na documentação da época. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre os termos, as nomenclaturas que são utilizadas também, já tiveram várias nomenclaturas para se referir a esses grupos de estudantes, a gente pode debater um pouco sobre isso depois. Então, com essas campanhas, esse modelo de educação, né, baseado nessa individualização do aprendizado nas instituições especializadas, ela foi capilarizada para todo o território nacional, né? Então teve uma expansão desse formato de educação em todo o Brasil, e as campanhas nacionais, elas colaboraram muito nisso. Bom, então, em 1973 tem um marco muito importante, que foi a criação do Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, que teve bastante influência também das instituições filantrópicas para a criação e modelo de educação que esse centro, então, iria gerenciar. E aí, naquele momento, é quando a educação especial é, então, institucionalizada como uma política pública. Até então, não se falava em educação especial, se falava em educação dos deficientes ou educação dos excepcionais, né? Mas o termo educação especial e a educação especial como uma organização para esses grupos de pessoas foi institucionalizada só a partir da criação do CENESP em 1973, tá? Uma questão que a gente tem por hábito, muito importante quando a gente vai fazer análise de políticas públicas, é fazer essa ligação com a conjuntura histórica onde a política foi desenvolvida, né? Então, pensando que a educação especial foi criada lá na década de 70, né, com o CENESP, a gente vê que no Brasil, a gente vivia num regime de ditadura civil-militar, com uma pedagogia tecnicista, que incorporou para a educação brasileira os princípios tayloristas do trabalho parcelado, né? Então, nessa dinâmica, a gente observa que a educação para os estudantes da educação especial tinha como objetivo a preparação para o trabalho simples, né, de modo que eles pudessem prover a sua subsistência e onerar menos o Estado com os custos do seu atendimento, e também inseri-los nas relações de mercado, tendo em vista que a industrialização exigia isso, né, o avanço do capitalismo exigia que essas pessoas pudessem estar aptas a fazer essas relações de mercado. Então, a gente vê o quê? Que nesse período, o atendimento educacional, ele era desenvolvido em espaços segregados, nas instituições especializadas, tá? Então, o segundo período que eu vou abordar é na década de 90. Então, a partir da década de 90, a gente vê, e aí, é lógico que mereceria, acho que um semestre de aula para a gente discorrer sobre cada período desse, né, porque todos eles são muito importantes para a gente compreender a dinâmica de como a educação especial acontece hoje. Mas, então, na década de 90, o que a gente vê é a reabertura política pós-período da ditadura civil-militar e um avanço das propostas neoliberais para a educação, né, que foram propagadas pelos organismos internacionais. Naquele período, a gente observou o quê? Amplas reformas nas políticas sociais, né, na área de educação no Brasil. No ano de 1994, foi publicada a primeira política de educação especial, então, da história, que foi a Política Nacional de Educação Especial, que tinha como princípio a integração escolar para a organização da educação especial. A integração, definida lá no documento dessa política, como um processo gradual e dinâmico, que pode tomar distintas formas de acordo com as necessidades e habilidades dos alunos, né? Então, a gente vê o quê? Que esse princípio da integração, ele alocava aos sujeitos, né, nos sujeitos como responsáveis pelo seu espaço de educação, de acordo com as habilidades que eles tivessem, né? Então, ele foi implementado considerando dois aspectos. Os estudantes que conseguissem atingir os níveis adequados aos processos educacionais da escola regular, eles poderiam ser integrados, e os estudantes que não tivessem esse desempenho ficariam nas instituições especializadas, não seriam integrados, né? Bom,
Aqui na década de 90, a gente tem uma questão muito importante para pensar, né? Porque os princípios da inclusão já estavam sendo difundidos pelas organizações internacionais naquele momento, né? A Declaração Mundial de Educação para Todos foi publicada em 1990. Ela prega a necessidade de acesso escolar a todos os estudantes, que tradicionalmente são excluídos. E a Declaração de Salamanca, que foi publicada em 1994, ela prega a necessidade de inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais na escola regular, né? E embora a Declaração de Salamanca tenha sido publicada em 94 e a Política Nacional de Educação Especial também, essa política brasileira, a gente vê que não incorpora o princípio da inclusão naquele momento, né? Ela continua pautada na integração. E uma possível causa para isso é a crise política que atravessava o país, porque a gente sabe que o Fernando Collor ele havia sofrido um processo de impeachment naquele momento, ele havia extinguido a Secretaria de Educação Especial, e aí, no momento que o Itamar Franco assume, ele recria essa secretaria, né, mas esse trâmite é bastante conturbado lá dentro do aparelho do Estado, e a gente entende que isso foi uma possível causa para que essa política de perspectiva inclusiva não tenha sido associada na íntegra naquele documento, né? Inclusive pela falta de um representante brasileiro lá na Convenção de Salamanca, né? Não há um representante brasileiro, embora o Brasil tenha assinado o decreto, né, se comprometendo a inserir a perspectiva inclusiva, não enviou ninguém naquele momento para esse evento. Então, isso diz algumas coisas para a gente. Bom, a gente vê, então, que o discurso sobre a inclusão na escola regular, ela começa mesmo a se efetivar no Brasil em 96, quando é publicada a LDB. E a LDB, ela define que a educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Né? A gente vê que é uma perspectiva de inclusão paulatina e não total na escola, né? E o termo preferencialmente, inclusive, ele abre a possibilidade de oferta da educação especial em outros espaços que não da rede regular de ensino. E o que a gente vê nos dados do censo escolar nos anos posteriores é que ainda a maior parte das pessoas com deficiências e transtornos era atendida em instituições especializadas, tá? Bom, então, avançando para a política de perspectiva inclusiva, e o que acontece? Durante o governo Lula, né, o governo Lula, ele deu continuidade às propostas neoliberais que foram implementadas nos governos anteriores e passou a difundir mais fortemente os princípios da inclusão, principalmente com a implementação do programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade, em 2003, e, em 2008, ele formalizou esse princípio para a educação especial quando lançou a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que era a política que estava em voga até setembro agora, né? 12 anos ela ficou em voga. É importante a gente destacar o seguinte, né, então, que a inclusão, ela é uma perspectiva para a educação especial. Ela é uma forma de organizar a educação especial, né, nas políticas públicas. Assim como a integração organizou de determinada forma, a inclusão, como uma perspectiva educacional, né, ela também organiza. Então, nesse momento, todos os estudantes são inseridos na escola regular, independente de ter deficiências, né? E o que a gente vê, assim, algumas vezes é uma confusão sobre a educação especial ocorre na instituição especializada e a educação inclusiva acontece na escola regular, né? Algumas vezes a gente vê isso no meio, assim, que a gente estuda, mas é importante a gente ter em voga que o que acontece é a educação especial, e ela tem uma perspectiva inclusiva que defende que os estudantes têm que estar matriculados na escola regular junto com todos os outros, né? Educação especial é isso. Então, também é importante a gente lembrar que, embora a perspectiva inclusiva tenha sido definida como uma proposta de organização para a educação especial nacional, alguns estados
eles organizaram a sua política de educação especial de forma que os estudantes em educação em idade escolar que possuem deficiências permanecessem sendo atendidos em instituições especializadas, tá? Então, em alguns estados acontece ainda, né? A gente sabe que no Paraná tem escolas de educação básica na modalidade educação especial. Em Minas Gerais também tem escolas de educação básica na modalidade educação especial. Em Santa Catarina, a gente tem, no caso, dentro dos Centros de Atendimento Educacional Especializado, os CAESPs, que não são escolas especiais, mas eles ofertam um serviço pedagógico específico, que é um serviço que permite que estudantes com deficiência intelectual severa e transtorno do espectro autista, que tem alguma questão de saúde associada, alguma fragilidade de saúde, né, uma comorbidade mais grave, possa frequentar exclusivamente esse espaço, não precisa ir na escola regular, tá? Mas são casos muito específicos, no caso de Santa Catarina, quando a solicitação para um aluno deixar de frequentar a rede regular, tem que ser aberto um processo, a Fundação Catarinense de Educação Especial, que analisa, né, tem um cuidado de uma equipe multiprofissional que vai analisar se não pode ser ofertada outras condições para que esse estudante permaneça sendo atendido na escola e não seja encerrada a escolarização dele. Então, outro aspecto também que eu queria levantar aqui para a gente conversar é que o princípio da inclusão, ele foi difundido pelos organismos internacionais, certo? Principalmente a Unesco. E que há um financiamento para a implementação dessas propostas, né? O Brasil recebe dinheiro do Banco Mundial, do Banco Interamericano e da Unesco também para implementar algumas políticas. E é preciso prestar contas para esses organismos, né? Então, as políticas públicas, elas têm também esses determinantes econômicos, elas são reformuladas à medida que necessita prestar contas. No caso da perspectiva inclusiva, o número de matrículas dos estudantes da educação especial aumentou muito com essa perspectiva, né, com essa determinação de que todos têm que ir na escola. Então, aqui a gente tem dados do censo escolar, de 98 até 2018, aumentou 300% o número de estudantes matriculados na educação regular, estudantes da educação especial, né? Então, é um número bastante considerável, pensando que o Brasil, então, tem que prestar conta dos dados, né? E também considerando que a exclusão escolar, ela tem um custo, né? Esses estudantes, eles abandonam e retornam muitas vezes, interrompem uma série, e isso gera a necessidade de criar programas que corrijam esses fluxos, né? Então, a inclusão total, ela cria uma possibilidade de ampliar o controle sobre essa dinâmica, esse metabolismo escolar, certo? Bom, mas a gente também, analisando a política de perspectiva inclusiva, a gente não pode deixar de fazer algumas críticas, tá? Então, o que é a principal crítica à política de perspectiva inclusiva que foi implementada há 12 anos atrás, né? Que a aprendizagem escolar dos estudantes da educação especial, ela não foi privilegiada nessa política, né? Essa política, ela trouxe a ênfase nas técnicas de recursos de acessibilidades. Ela demarcou a substituição do conceito de educação especial como uma proposta pedagógica pela ênfase na disponibilização de recursos e serviços. A sala de recurso multifuncional, ela foi alocada como espaço prioritário do AEE, e inclusive com um programa de indução de financiamento, né, que é a dupla matrícula. Tem o estudante que está matriculado na classe comum e que também frequenta o atendimento educacional especializado na sala de recursos no contraturno, ele gera duplo repasse de recursos do Fundeb para o sistema educacional, né? Então, essa política, ela não fomentou a garantia de aprendizado escolar, ela fomentou o fornecimento de recursos de acessibilidade, né? E é importante a gente fazer a crítica, sim, né? Considerando que se esqueceu o papel da escola. Se esqueceu que o papel da escola é a formação para a aquisição do saber científico. É na escola que está, né, a possibilidade de transmissão do conhecimento sistematizado pela humanidade. E essa política, ela não privilegiou isso, né? Então,
ela garantiu a matrícula, mas não garantiu a aprendizagem. Então, é importante a gente ter isso em mente também, né? Porque se a gente defende que todos os estudantes têm que estar na escola, a gente tem que defender que todos os estudantes tenham acesso ao saber científico, né? A escola não é um espaço só de socialização, ela é um espaço de aprendizado. E o aprendizado ficou muito descolado no âmbito da política de perspectiva inclusiva. Tá? Então, essa é uma crítica que é importante ser feita, sim. Bom, então a gente teve aí 12 anos, né, nessa perspectiva. E aí, agora, em 30 de setembro de 2020, foi publicado o decreto 10.502, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Essa política, ela está reverberando aí na sociedade, né? Tem muitas manifestações, a gente não está conseguindo nem acompanhar todas as manifestações, né? Mas hoje, inclusive, teve uma audiência pública na Alesc, onde várias entidades se manifestaram a respeito desse decreto, né? É importante estar atento a isso também, porque está trazendo mudanças na organização da política de educação especial. Então, eu vou discorrer um pouquinho sobre como que essa política foi formulada, tá? A gente está perseguindo já essa alteração desde 2017, durante o governo Temer, quando foram publicados editais de contratação de consultores técnicos para poder fazer a reformulação da política de educação especial. Então, não é de agora que isso surge, né? Desde 2017. Em 2018, em setembro, foi lançada uma minuta, um documento que propõe uma atualização dessa política. Essa minuta, ela foi para consulta pública, numa consulta pública bastante questionada, inclusive, pelas entidades de defesa das pessoas com deficiência. E em dezembro de 2018 então foi lançado o documento, a versão final da minuta pós-consulta pública, né? Essa alteração na política de educação especial, ela se apoiou em dois argumentos centrais. O primeiro tem a ver com os resultados da política vigente, que foram apontados como ineficazes, e o segundo é pela necessidade de atualizar as diretrizes de acordo com alguns dispositivos políticos que foram aprovados nesses últimos 12 anos, né? Um deles é o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2020, que é a Lei 13.005 de 2014, né? Na redação desse plano, a meta 4, ela indica universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e auto-habilidade e superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular do ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, né? Então, não tem muita novidade, né? No Plano Nacional de Educação, já tem um indicativo de que haveria uma mudança importante para a Política Nacional de Educação Especial. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência também, que foi aprovada em 2015, que acentua dois slogans principais que fazem parte dessa política nova, que é o aprendizado ao longo da vida e o sistema educacional inclusivo. Depois eu quero discorrer um pouquinho sobre isso. E a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2017, que define as competências gerais para serem desenvolvidas na educação básica como aprendizagens essenciais. Tá? Bom, pensando que a gente tem que analisar o contexto da formulação da política, né? Nada está descolado, um documento ele não cai do céu, uma política pública ela não cai do céu, assim, como se tivesse saído da cabeça de uma pessoa sozinha, né? É uma construção, né? Todo o texto de política, né? Toda a política, a formulação dela há embates, há disputas, né? E lá no texto da política, no documento em si, vai expressar as vozes dos vencedores dessa disputa. Então, é importante a gente ver também que por trás da formulação dessa política há todo um movimento, né? Pensando no contexto brasileiro, a gente não pode deixar de pensar, né, que o governo Temer, já desde aquela época, de 2017, ele implementou
amplas reformas nas áreas sociais e também na educação, né? Uma das mais importantes que a gente não pode perder de vista é a Emenda Constitucional 95 de 2016, que instituiu o teto de gastos com as políticas sociais. Então, já era esperado que as políticas públicas fossem ter mudanças, tendo em vista que foi colocado um teto de gastos, né? É impedido que se tenha mais gastos, ou gastos que a gente já lutava muito para ter, que não são gastos, né, que a gente pensa. Mas é importante pensar que haveria mudanças sim, né? Com isso, ele foi implementando outras reformas, as mais importantes que eu destaco aqui, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e na área da educação, a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio. E para a educação especial não seria diferente. Então, se está tendo mudanças em todas as políticas para evitar que chegue no teto de gastos, a educação especial também precisa passar por essas mudanças, né? Então, já falei dos editais, né, que foram... Bom, e aí, depois da minuta, em 2018, em 2019 não teve muita movimentação com relação a essa política. O que a gente viu foram 2 audiências públicas que aconteceram na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Essas audiências públicas, e é importante a gente também saber quem são as pessoas que estão envolvidas, né, para entender por que essa política veio e a quem beneficiam, elas foram promovidas pelo deputado federal Eduardo Barbosa, e eu não posso deixar de destacar que o Eduardo Barbosa, ele foi presidente da Federação Nacional das APAES por muito tempo, né, e há muitos anos ele se elege como deputado federal, com defesa, e com a defesa da Federação Nacional das APAES, né, então tem esses trâmites por trás. Enfim, e aí teve esse apaziguamento, esse silenciamento devido à pandemia também. Ao longo desse ano a gente não ouviu falar mais dessa atualização da política, até que agora, no dia 30 de setembro, foi publicado um decreto, 10.502, que instituiu essa política nacional de educação especial equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Só vou tomar uma aguinha. Eu estou falando muito rápido, gente, se quiserem eu dou um... Aqui a pessoa é manezinha da ilha, né? Os manezinhos, eles falam rapidinho mesmo. Não, tá ótimo. Tá tranquilo. Então, eu não vou analisar o documento em si, mas eu gostaria de levantar algumas questões para que a gente possa pensar aqui juntos o rumo da educação especial daqui para frente, né? Ainda mais tendo em vista que vocês são acadêmicos e acadêmicas, vou falar acadêmicas, porque eu estou vendo que tem mais mulheres, né? E é necessário a gente estar atento a essas mudanças nas políticas educacionais, né? Porque isso vai influenciar na nossa prática, no nosso trabalho, lá no chão da escola, onde quer que a gente vá desenvolver o nosso trabalho, né? Eu não sei, professor, se tu queres passar o documento aí para a gente acompanhando junto. Eu vou sinalizar só alguns tópicos do documento, porque eu gostaria de levantar algumas questões para o debate. Será que tu consegue transmitir a tela? Ok, eu vou compartilhar aqui a tela então, tá? Já Ótimo. está aparecendo? Já. Ok. Já está aparecendo, então. Então, esse é o decreto que instituiu essa política, a nossa Política Nacional de Educação Especial Equitativa, inclusive ao longo da vida, tá? Esse decreto, ele é organizado em 9 capítulos e 18 artigos, que compreendem disposições gerais e finais, princípios e objetivos, diretrizes, público-alvo, serviços e recursos, atores, implementação e avaliação e monitoramento da política. Tá? Bom, de cara eu já quero abordar um pouco sobre os conceitos apresentados no título, né, que eles já denotam uma mudança de perspectiva com relação à educação especial, que antes era educação especial na perspectiva da educação inclusiva,
Agora ela denota que tem aí uma equitativa, inclusive, ao longo da vida, tá? Esses 3 conceitos, eles já vêm sendo apresentados em documentos internacionais e nacionais. Em 2015, foi publicada a Declaração de Xi'an, Agenda para a Educação 2030, pela Unesco, que nesse documento ele reafirma os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E no objetivo 4, ele define a necessidade de assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, também define que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados o sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Tá? Então, assim, acho que o mais importante para a gente analisar é esse artigo 2 aí do decreto. Se o senhor quiser baixar um pouquinho a tela para a gente conseguir ver. Eu vou trazer primeiro o conceito que está no parágrafo 3, política educacional equitativa, tá? Se vocês puderem acompanhar ali comigo. Então, está falando o quê? Que a política educacional está conceitualizando esse termo como o conjunto de medidas planejadas e implementadas com vista a orientar práticas necessárias e diferenciadas para que todos tenham oportunidades iguais e alcancem seus melhores resultados, de modo a valorizar ao máximo cada potencialidade ou eliminar e minimizar barreiras que possam obstruir a participação plena e efetiva do educando na sociedade. Tá? Então, esse conceito de equidade, o conceito equitativa, ele já vem sendo utilizado nos documentos nacionais e internacionais, né, como eu falei para vocês, para justificar a utilização de práticas diferenciadas para garantia de oportunidades iguais. Então, as práticas diferenciadas, elas remetem à organização do atendimento para esses estudantes, mas não só isso, né? Também ao currículo e aos espaços de atendimento, né? Então, é um conceito importante da gente ter em mente. E aí, somado aos outros 2, que aí está no parágrafo 4, professor, que é política educacional inclusiva, está um pouquinho mais abaixo, né? O que vai falar? Que a política educacional inclusiva é um conjunto de medidas planejadas e implementadas com vista a orientar as práticas necessárias para desenvolver, facilitar o desenvolvimento, supervisionar a efetividade e reorientar sempre que necessário as estratégias, os procedimentos, as ações, os recursos e os serviços que promovam a inclusão social, intelectual, profissional, política e os demais aspectos da vida, da cidadania, da cultura, o que envolve não apenas as demandas do educando, mas igualmente suas potencialidades, suas habilidades e talentos, e resulta em benefício para a sociedade como um todo. Ficou enorme esse conceito, né? Até foi difícil de ler. Mas o que esse termo inclusivo, o que está implícito nele, né? Ele está sendo reiterado com base na meta 4 do Plano Nacional de Educação, que eu já falei para vocês, com a ampliação do conceito de inclusão para o conceito de sistemas educacionais inclusivos, né, que podem ocorrer em qualquer espaço. O Banco Mundial, nos seus documentos, já defende a necessidade da implementação de sistema educacional inclusivo como o conjunto de recursos da comunidade que articula organizações públicas e privadas na oferta de educação, né? Então, a gente vê que o termo inclusivo, ele é ampliado para que caiba dentro dele o setor privado, as instituições privadas, né? Quando eu falo instituições privadas, eu chamo instituições filantrópicas, assistenciais, né, instituições de educação especial de privadas, porque elas não são públicas, né? São privadas sem fins lucrativos, tá? Então, é por isso que eu me refiro a privadas. Algumas pessoas ficam em dúvida e falam, mas o atendimento é gratuito. Sim, mas ela não é uma instituição de órgão público, então ela é privada, ok? E aí, a gente chega no último conceito, né, que é muito importante a gente fazer, assim, uma leitura não romantizada dos conceitos. Às vezes, os termos que os documentos usam, eles são
muito tentadores para a gente cair num canto de uma sereia, né? Ah, mas, bom, aprendizado ao longo da vida é importante. Claro que é importante, todo mundo aprende ao longo da vida. Eu aprendo, estou aprendendo todos os dias, né? Mas não é isso que o documento está falando, porque é um documento que está focado na educação especial, na escolarização regular de crianças e jovens em idade escolar, né? Então, o ao longo da vida não cabe aqui, né? O que ele define como ao longo da vida? Um conjunto de medidas planejadas e implementadas para garantir oportunidades de desenvolvimento e aprendizado ao longo da existência do educando, com a percepção de que a educação não acontece apenas no âmbito escolar. Bom, aí está o pulo do gato, né? Então, a gente já vê que vai ter uma modificação bem séria com relação a essa política, porque ela está defendendo que a educação não deve acontecer só no espaço escolar. E de que o aprendizado pode acontecer em outros momentos e contextos, formais ou informais, planejados ou casuais, em um processo ininterrupto, né? De novo, eu entendo que o aprendizado ocorre ao longo da vida de todo mundo, né? Mas se a gente está falando em educação e defendendo a educação escolar, como é que ele vai ficar a vida toda dentro da escola, né? Ao longo de toda a existência dentro da escola? Bom, esse termo, ao longo da vida, ele já está presente na Lei Brasileira de Inclusão, né? Mas também nos discursos políticos dos organismos internacionais, da União Europeia, da Unesco, e ele tem sido apresentado com uma tendência de indicar, assim, uma obsolescência humana, uma necessidade de formação constante de um trabalhador que está diante de um mercado de trabalho flexível, né? Então, se todos aprendem ao longo da vida, a gente cabe questionar por que esse termo está num documento de educação especial, né? Uma hipótese porque as instituições especializadas, elas ofertam atendimento para as pessoas com deficiência que não estão em idade escolar, né? A gente sabe que tem pessoas em idade de envelhecimento, tem vários serviços que elas ofertam, né? As escolas especiais, se cadastradas como escola, e com possibilidade de repasse de recurso financeiro do Fundeb, porque o Fundeb está sendo também discutido agora, né, e já está tendo essa defesa de que essas instituições elas recebam uma parcela do Fundeb, sendo escolas especiais, elas poderiam matricular no censo todos os seus estudantes, não só os em idade escolar, para poder receber esses recursos, né? Então, vamos supor que tem, por exemplo, a PAI, que atende 200 pessoas, em múltiplas idades, né, desde 0 até o envelhecimento, e tem as crianças em idade escolar, que são as que o Fundeb atualmente ela repassa recurso para as instituições especializadas para atendimento das crianças que estão em idade escolar. Com essa mudança, todas as pessoas atendidas naquele espaço receberiam repasse de recurso financeiro, né? Então, é uma mudança muito importante que está trazendo, inclusive, a questão do financiamento, né, do repasse de recursos para atendimento fora do espaço escolar. Outro conceito que eu quero trazer também, rapidamente, acho que ali o slide acabou saindo, professor, não está mais aparecendo o decreto para mim. Não sei se as meninas estão conseguindo ver. Voltou. Ali em cima, se o senhor puder rolar a barra lá para o primeiro parágrafo, ali onde ele define, aqui, ó, educação especial, tá? Ele define a educação especial como uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, né? Bom, tem nada de novo, essa definição está na LDB, né? Mas é engraçado a gente ver que, para esse termo preferencialmente ser inserido num documento de política, teve muitas disputas também, né, na formulação da LDB. Tanto que a política de 2008, de perspectiva inclusiva, ela suprimiu esse termo, né? Embora a LDB seja a lei maior, né, que defina, a política, ela produziu um consenso de que todos deveriam estar na escola. Então, esse preferencialmente, ele ficou adormecido de certa forma. E aqui ele volta para a educação especial com uma modalidade a ser oferecida preferencialmente. Então, não necessariamente ou não obrigatoriamente, né, na rede regular de ensino. E no parágrafo 2º ali, sobre a educação bilíngue de surdos, notem que interessante,
é uma modalidade de educação escolar que promove a especificidade. Olha como ela está completa essa definição, né? E aí eu quero falar um pouco sobre isso com vocês depois. É uma modalidade de educação escolar que promove a especificidade linguística e cultural dos educandos surdos, deficientes auditivos e surdos cegos, que optam pelo uso da língua brasileira de sinais, a Libras, por meio de recursos, serviços educacionais especializados, disponíveis em escolas bilíngues de surdos, em classes bilíngues de surdos, nas escolas regulares inclusivas, a partir da adoção da Libras como primeira língua e como língua de instrução, comunicação, interação e ensino, e da língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, tá? Então, vejam que interessante, né? A educação especial, no parágrafo 1, ela é definida como uma modalidade de educação escolar. E a educação bilíngue de surdo, ela é definida como uma modalidade de educação escolar. Ou seja, é uma outra modalidade, né? Educação bilíngue não é mais educação especial. É uma outra modalidade, ofertada preferencialmente nas escolas bilíngues de surdos e classes bilíngues, né? Então, é uma mudança muito importante para a política nacional de educação especial, porque a gente vê que abre a possibilidade de atendimento desses estudantes somente em escolas separadas da escola regular, né? Tendo em vista que atualmente todos estão na escola regular. E aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da educação bilíngue, né? Tem uma questão muito forte dos movimentos de surdos, atualmente, inclusive no governo, né? Participam do aparelho de governo. A primeira-dama, ela é do movimento surdo, então eles têm um espaço, conseguiram um espaço maior de disputa por inserção das suas demandas nas políticas públicas, tá? Esse é um movimento que cada grupo vai fazendo, né? Ao longo da minha dissertação eu persegui isso, como que os movimentos políticos se articularam, cada um, de forma que a constituição do público-alvo fosse essa, né? E por que não eram outros? Por que a gente não tem outros grupos de estudantes na educação especial? São só esses 3, né? E aí eu fui analisando que cada grupo se movimenta politicamente de uma forma, de modo que alguns têm as suas demandas mais ou menos incorporadas às políticas públicas. O movimento surdo, ele já se articula desde a década de 80, né, buscando um atendimento em escolas bilíngues. E agora, com essa possibilidade de eles participarem das cadeiras lá no governo, eles conseguiram implementar, então, as suas demandas. Tá? Outra questão, então, só para eu comparar mais 2 conceitos desse artigo, é um artigo muito importante, o artigo 2º, porque todos os conceitos que estão aqui, na verdade, eles vão ser reiterados depois ao longo do decreto, né? Então, objetivo promover aprendizado ao longo da vida, mas aqui já fala o que eles entendem por aprendizado ao longo da vida. Aí, então, lá no parágrafo... Tá, aqui tá para mim, tá 10? Não, é mais para baixo um pouquinho. Escolas especializadas. Aqui, o parágrafo 10. Escolas regulares inclusivas, tá? Então, eu quero fazer um contraponto com esses 2 aqui. Escolas regulares inclusivas. O que se entende por escolas regulares inclusivas? Instituições de ensino que ofertam atendimento educacional especializado aos educandos da educação especial em classes regulares, classes especializadas ou salas de recursos. Então, tem uma questão muito importante de mudança na perspectiva, né? Porque ela abre possibilidade de que na escola regular inclusiva tenha uma classe especializada. O que é classe especializada, né? Lá na época da integração, a classe especializada é o espaço dentro da escola onde eram atendidos todos os estudantes da educação especial, né? Eles não eram atendidos na classe comum com outros, a não ser os que conseguiam acompanhar o desempenho ali escolar esperado. Mas os outros não, eles eram alocados nesse espaço segregado dentro da escola, né? E aí é interessante porque a gente tem uma contradição aqui importante, né? Porque como é que eu chamo de escola inclusiva se eu estou segregando ele dentro de um espaço, né? É uma questão importante para a gente pontuar. Outra coisa importante com relação às classes especiais, que a gente não pode perder de vista, é que para esse espaço é previsto que sejam ofertados
recursos de acessibilidade, tecnologia, né, para romper as barreiras, enfim. Quando num documento de política é previsto recursos técnicos, de qualquer forma, isso já é um indutor de financiamento. Então, uma hipótese que a gente tem é que o financiamento agora vai ser direcionado para as classes especiais, não mais para salas de recurso multifuncional, como era na política anterior. Tá? Mas isso, inclusive, uma coisa que eu quero destacar aqui, é que esse decreto ele foi publicado, mas junto dele serão publicadas outras diretrizes, né? No final do decreto, inclusive, fala que haverão outras normas, outras diretrizes e orientações para a implementação do decreto. Então, tem algumas cenas dos próximos capítulos aí que a gente tem que ficar atento com os novos documentos que vão ser publicados, principalmente com relação à questão do Fundeb, da regulamentação do Fundeb, né? Porque quando a gente vê como que vai sair o texto de regulamentação do Fundeb, e aí a gente tem que também estar atento, porque na Câmara e do Senado já tem projetos de lei para regulamentar o Fundeb, ele foi aprovado na Constituição Federal, né? Vocês devem estar sabendo, então agora ele é permanente, mas ele ainda não está regulamentado. Como que esse dinheiro vai chegar na escola, para quais programas ele vai ser destinado, né? Isso ainda não está regulamentado, então agora tem esse movimento de disputas para regulamentar. Inclusive, no Senado, o senador Flávio Arnes, que foi governador do Paraná por muitos anos e também presidente da Federação Nacional das APAES, ele publicou, publicou que me deu um branco na palavra, mas protocolou um projeto de lei para regulamentar o Fundeb no Senado, né? E a gente vê que no projeto de lei que o senador, ele propôs, uma fatia grande do Fundeb seria destinado para as escolas especiais, né? Então, tem essas brigas lá dentro também, para ver para onde que vai o dinheiro, né? E aí, no item 6, quando ele conceitua lá em cima o que são escolas especializadas, se eu puder subir um pouquinho, professor. Depois aí tem as escolas bilíngues, classes especiais, tá? Eu só estou pontuando alguns que eu achei mais importante, mas eu sugiro a todas e todos que leiam esse decreto com atenção, porque tem questões bastante importantes até para poder formar uma opinião, né? Porque está muito naquele assim, concordo, não concordo, né? Vai ser bom, não vai ser bom, mas a gente tem que entender o documento para poder formular a nossa opinião, né? E aí as escolas especializadas, olha como é que elas são conceituadas. Instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentam demandas por apoios múltiplos e contínuos, né? Então, assim, eu acho muito sério esse termo, que não se beneficiam em seu desenvolvimento, né? Porque, primeiro, a gente tem que perguntar, não se beneficiam em razão do quê? Por que eles não estão se beneficiando da escola, né? A gente considera que muitos estudantes da educação especial necessitam de apoios que não só da educação, mas principalmente da área da saúde, né? Se lá de bebezinhos eles têm uma estimulação precoce efetiva, com fisioterapeuta, fono, terapia ocupacional, né? E outras psicoterapia, de outras formas, a gente sabe que quando eles chegam na idade escolar, eles estão em outro nível, que eles conseguem garantir uma aprendizagem muito evoluída, e ao mesmo tempo a gente sabe que as políticas da área da saúde, assistência social, não estão garantindo essa estimulação, né? As crianças estão chegando lá com 12 anos, níveis de autismo que poderiam ter sido trabalhados desde pequenininho, estão chegando com nível de autismo muito severo, né? Não só isso, né, gente? Pensando, então, nas condições também socioeconômicas dessas famílias. A maior porcentagem de crianças com deficiência é de famílias carentes, é de famílias pobres, né? Então, eles estão vivendo em condição socioeconômica beirando a miséria, muitos deles, né? Então, eles não têm esse estímulo. Então, quem sou eu para dizer que ele não se beneficia de uma escola regular, se nunca lhes foi dada a oportunidade de ter esses estímulos que são tão necessários para ele no desenvolvimento, né? Então, isso é muito sério pontuar, assim, porque responsabiliza o sujeito pela sua deficiência, responsabiliza o sujeito pela não apropriação, né, do conhecimento, e não
dificuldades no seu desenvolvimento, né? Então, isso é muito sério. E está sendo utilizado aqui como uma justificativa para a retirada da escola regular, né? Os que não se beneficiam em razão do seu desenvolvimento podem frequentar a escola especializada, né? E o mote dessa política é uma questão muito importante que ela defende, e também eu acho que é uma armadilha que a gente tem que estar atento, é o direito de escolha das famílias, né? Então, ela fala disso o tempo todo, né? Que as famílias terão direito a escolher, as famílias terão direito a escolher, né? Então, eu acho isso muito preocupante, porque, de certa forma, isso vai responsabilizar os sujeitos e também as suas famílias, né? A gente conhece muitas crianças que estão lá pequenininhas, muito caso, principalmente com autismo, né? Que tem níveis de autismo bastante comprometido, e quando vai para a educação regular, quando recebe os estímulos necessários, né? Para o seu desenvolvimento não só intelectual, mas também físico, e de linguagem principalmente, essas crianças, elas evoluem muito rápido, se alfabetizam e vão na vida, né? Mas, pô, se a gente nunca der essa oportunidade, como que a gente pode tirar esse direito de ele estar na escola e aprender o que lá é ensinado, né? Então, isso que eu queria problematizar com vocês. Só para a gente encerrar aqui, poder abrir para a conversa, eu sei que a gente acabou tendo um atraso, né? Mas então, só para a gente sintetizar, qual que é a grande mudança dessa política em relação à política de perspectiva inclusiva? Além dessas questões, né? Mas o que mais tem pegado, sim, no debate é a possibilidade de atendimento aos estudantes de educação especial somente em espaços segregados, né? Ou em classes especiais dentro da escola regular. Então, esse é o maior debate, a maior discussão, né? Tem muita gente que está pautando isso como um retrocesso das políticas. Isso também é necessário a gente analisar, né? Um retrocesso em relação a quê? Se a gente pensar que a escola é um espaço onde ainda há possibilidade, por mais sucateada que esteja, né? E a gente sabe que tem um projeto de sucateamento da escola intencional também. Por mais que a escola pública esteja sucateada, ela ainda é um espaço de disputa para que esses sujeitos tenham acesso ao saber científico. Retirá-los aí seria um retrocesso, sim, se configuraria num retrocesso grande, porque na instituição especializada, eles não têm perspectiva de aprendizagem de currículo, né? Não tem professor de geografia, de ciências, de história, né? Quem sou eu para tirar esse direito desse menino, dessa menina, de aprender sistema solar, de aprender matemática, de aprender cálculos, né? Por mais que muitos de nós não gostam de matemática, mas tem quem goste, mas eu não posso tirar esse direito dele de ter acesso a esse saber científico, né? E se a gente considera que o papel da escola é a transmissão do conhecimento acumulado, e acho que essa é a nossa defesa, né? A gente, quando fala da educação especial, não pode pensar e não pode descolar a educação especial. Eu acho que isso foi uma falha das políticas educacionais, e não só, muitos estudos, muitas pesquisas que a gente vê aí sendo publicadas também, descolam a educação especial da educação básica, né? E aí a gente acaba chegando nesse patamar que em algum momento já está sendo defendido que ela não esteja mais vinculada à educação básica, né? Então, acho que, acima de tudo, a gente tem que defender a educação pública, gratuita, de qualidade socialmente referenciada, e que esses estudantes tenham acesso à escola, sim, e que a gente possa lutar para que lá na escola eles não só socializem, mas que eles aprendam, porque é direito deles de ter esse aprendizado, né? De ter esse saber para poder, para a sua emancipação mesmo, né? Defender o direito das pessoas com deficiência, de inclusão, é defender o direito de que eles possam também se emancipar. Então, bom, nesse aspecto que eu queria trazer, tinha outras coisas, mas acho que vai ficar tarde, acho que não pode abrir para o debate, né, professor? Eu vi que já tem algumas perguntas ali. Ok, eu fiquei monitorando aqui que tem pessoas que querem fazer questionamentos, tá? Então, assim, a Kellen, primeiramente, Kellen, eu vou interromper o compartilhamento aqui, vou tirar da tela, mas pode fazer, Kellen. Boa noite. Eu queria saber como é que está funcionando as aulas para os alunos
Oh, meu Deus, esqueci o nome, perdão. É para os alunos. Deixa eu pegar aqui. Para os alunos da educação especial nesse tempo de pandemia. Eu queria saber como é que está funcionando, porque já é complicado para os alunos da educação normal, assim, digamos, né? Queria saber como é que está Aham. funcionando para eles, se tem alguém a mais ajudando eles, assim. Kelly, sobre isso, eu até vou indicar para vocês uma live que eu participei. A gente está desenvolvendo alguns estudos sobre isso, sobre educação especial no período da pandemia também, né? O que nas nossas pesquisas a gente identificou é que cada rede de ensino se organiza de uma maneira, né? Mas no final de contas eles estão sendo atendidos da mesma forma que todos os outros estudantes, e tem mais a questão do professor de atendimento educacional especializado, que alguns fazem atividades, mas algumas redes de ensino estão mais indicando que os professores da educação especial apoiem o professor regular para adaptar material para eles, né? Mas a gente vai pensando assim na realidade concreta dos fatos, e a gente tem dados empíricos que não são pesquisas, mas que a gente ouve falar, então, que é muito difícil, né, para essas crianças. A gente considera que para a gente é difícil ficar na frente de uma tela, fazendo uma aula por 4 horas, né, e para as crianças com deficiência também, eu tenho 2 filhos aqui, as aulas online acabam com a minha vida, e imagina para uma criança com deficiência ou com transtornos, né, do espectro autista, com deficiência visual, com deficiência auditiva, né, tem que ter adaptações, mas está bem difícil, sim, num todo, né, está bem difícil, principalmente considerando que muitas delas, como são de famílias carentes, não têm nem as condições materiais para acesso à tecnologia, né? Mas eu vou ver se eu acho aqui o link dessa live e compartilho no chat com vocês, se vocês quiserem assistir depois. Foi um debate bem interessante que nós fizemos sobre educação especial no período da pandemia. Ah, sim. E para os alunos da PAI, eles estão falando nessa live que a senhora vai mostrar? É porque a gente fica curioso, né? Porque é muito importante eles estarem lá juntos, né? Interagindo uns com os outros. A Aí, gente, essa interação fica difícil. no estado de Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Educação Especial é quem monitora, né, e orienta o serviço das instituições especializadas. E as APAES, elas são orientadas a gravarem vídeos, as professoras, e também atividades impressas, né, para poder os alunos desenvolverem. Mas, assim, o retorno com relação ao aproveitamento deles não está tendo, né? Não está tendo como monitorar. Muitas vezes fica ali o vídeo gravado, nunca tem como saber se essa criança assistiu, se não assistiu, né? Se os pais conseguiram, a não ser que a família dê um feedback de como está sendo, e muitas famílias não conseguem fazer esse feedback, a gente entende, né? Então, é bastante difícil nesse período. Eles estão tendo muitas perdas, sim, tá? Uhum. Posso dar um acréscimo? Eu tenho uma colega minha que a irmã dela participa da PAI. Sim. E a PAI, além de fazer vídeos, às vezes as professoras dessa irmã dela vão lá na casa dela para poder ensinar ela. Então, assim, não é sempre, mas é regularmente, uma vez a cada 2 semanas, alguma coisa assim. Uhum. E ela também grava vídeos e ela posta no Facebook, mostrando a aprendizagem da irmã dela, tanto vendo o vídeo, quanto correspondendo às atividades que as professoras pedem. Isso na PAI. Eu sou segunda professora, Delfrida, da onde o Carlos é coordenador, e eu trabalho com educação especial, com aluno DC, né, que é deficiente cognitivo. Eu adapto, porque como ele tem dificuldades de leitura, ele não é totalmente alfabetizado. Uhum. Às vezes eu gravo vídeo, às vezes eu gravo áudio. Inclusive, ele aprendeu a fazer um podcast sem eu estar do lado dele. Olha. Então, a gente fez meio que em uma coautoria. É escola municipal ou estadual? Estadual. Ele é ensino médio, terceirão. Ah, legal. Tem 19 anos. E eu sou Asperger. E eu tenho convívio com outros autistas que estão no ensino, que são alunos. Os autistas têm mais facilidade do que eu acho que as outras deficiências, na minha concepção, assim, porque o que mais dificulta é quando tem algum atraso cognitivo ou intelectual, né? Quando tem a dificuldade de interpretação textual, ou quando tem alguma limitação física que precise e dependa de outras pessoas para estar junto, para poder ajudar, auxiliar. Como tem uma cadeirante atrofiada, para ela
precisa a mãe chegar em casa para poder ajudar. E muitas vezes os pais chegam cansados do trabalho, Sim. não conseguem fazer esse apoio. Então tem esses empecilhos de acessibilidade, inclusive, né? Tem. Está sendo bem complicado, sim, está sendo bem complicado os relatos, né, com relação à pandemia. Eu vou botar para vocês aqui no link, tá? A live sobre educação especial na pandemia, se vocês quiserem assistir, foi bem interessante o debate, porque o que a gente chegou à conclusão analisando as redes de ensino? Que a escola está sendo alocada como um espaço de assistência social. Isso é muito sério, né? A gente vê relato de professores que estão indo nas casas das pessoas para entregar a cesta básica. Não que não seja importante, a família está precisando e tem que comer, tem que se alimentar, né? Mas não é o papel da escola, né? O papel da escola é o ensino, é o saber sistematizado. Então, a gente tem que estar pensando sobre isso também, né? E as políticas de assistência social, onde estão? A escola vai ficar fazendo o papel da saúde, da assistência social, né? Não que os professores não façam, a gente faz, a gente organiza, a gente vê que a criança está passando necessidade e está exacerbando, as questões de miséria mesmo estão aflorando, né, saltando os olhos nesse momento de pandemia, e a gente não vai deixar nossos alunos ali passando necessidade, mas a gente não pode perder de vista o papel da escola, né? Vou passar aqui para vocês. Ok, já tem algumas pessoas solicitando ali, né, estavam ansiosas em receber esse link para assistir a live. Legal. Lânia, gostaria de fazer uma pergunta, Lânia? Lília, é uma pergunta mais à base do novo CID, né? Porque o novo CID 11 ele vai englobar algumas deficiências numa só. Porém, como é que fica aquele caso, no caso de Asperger, que antigamente não era diagnosticado como autista, porque ele não tinha todas as características de autismo? Ele vai deixar de ser Asperger e não vai ser autista? E não vai receber tratamento, mesmo ele tendo dificuldade? Como é que fica isso? Não, Porque a com comunidade relação ao médica, diagnóstico... ela não é uníssona, né? Não. Com relação aos diagnósticos, assim, tem bastante confusão conceitual, né? E essas modificações é importante a gente estar atento também. Eu sei que o diagnóstico médico ali dado pelo DSM, só quem dá são os médicos e os psiquiatras, se eu não me engano, neurologista e psiquiatra, né, que faz laudo médico para identificar, mas o que a gente defende no estado de Santa Catarina é que seja feito por equipes multiprofissionais, né, que também tenha presença do pedagogo, do fono e de outros profissionais, do psicólogo, para poder fazer essa avaliação total do estudante, né? Não seja só de uma parte, só pautada num DSM. Então, essas mudanças têm que ser vistas também de acordo com essas outras áreas. Então, eles não estariam totalmente desamparados. Aqueles que não conseguem ter todas as características necessárias para ser considerado autista, o TEA. Então, agora depende de como ele vai ser avaliado e por quem, né? A gente sabe que tem casos em que parte muito de uma perspectiva individualista do diagnóstico. Alguns médicos vão ali e consideram que aqueles critérios fecham e dão ali um laudo, mas o que a gente defende é que isso não seja feito, que seja desenvolvido um diagnóstico, seja dado com base pela equipe multiprofissional. Você sabe me dizer se o deficiente cognitivo vai passar mesmo a ser o deficiente intelectual? Não tem. O termo usado no documento, nas políticas, é deficiente intelectual. Não se fala em deficiente cognitivo. Né? Aí é uma no questão... diagnóstico do aluno, no laudo dele, consta como cognitivo moderado. Não consta mas como intelectual. Isso não existe nas políticas educacionais. Isso daí é um termo dos médicos. E aí dá esses conflitos, né? Porque aí vem lá, deficiente cognitivo. Deficiência cognitiva não é deficiência intelectual, não é o termo, né, da política. Mas essas confusões conceituais são históricas, tá, gente? No meu mestrado, meu objeto de pesquisa foi esse, porque eu identifiquei que ao longo da história, as políticas educacionais, elas trazem termos diferentes e conceitos diferentes para se referir a alguns grupos de estudantes, né? Desde os anormais lá, excepcionais, e cada um tem um momento histórico e uma razão, né? E nem sempre as políticas educacionais e as determinações médicas, os manuais médicos, eles estão associados, né? Alguns termos da política se baseiam em manuais médicos e outros não. Ok, obrigada. Obrigado, Lânia. A Priscila Teixeira também queria fazer uma pergunta.
Priscila, tu podes abrir o áudio, fazer a pergunta. Tu tinhas colocado no chat que querias fazer um questionamento. É que já passou, seria importante que tu podes abrir o microfone e fazer a pergunta. Ela colocou o seguinte, então, em tempos de pandemia, não está tendo aulas presenciais, ou seja, o aluno indo à escola como normal, né? Opa. Como ficam os alunos especiais? Pois antes havia mediação, porém muitas escolas cancelaram contratos, enfim. Gostaria de saber se a lei o aluno teria esse amparo, a mediação mesmo que em casa. O aluno tem esse direito? Falo isso seja público ou privada. Mais uma pergunta, ou melhor, não é bem uma pergunta, uma dúvida. Uma vez eu ouvi dizer que é obrigatório qualquer empresa empregar uma pessoa deficiente, que em toda empresa, seja qualquer, deve ter um empregado com qualquer deficiência com base na lei. Isso é verdade? É assim que deve acontecer? Acho que parte do inicial da pergunta, né, tinha sido respondida a pergunta que a Kellen tinha feito. Mas talvez para a Priscila esclarecer, Priscila, o que possa estar acontecendo de repente aí no Rio de Janeiro. Acho que a professora André, que também está aqui na live, acho que fez algum comentário nesse sentido, que acho que tem pessoas que foram estagiários, pessoas que acompanhavam até alunos com necessidades especiais, que tenham sido demitidos nesse momento agora de algumas escolas e esses alunos ficaram sem esse suporte. Sim, aqui nas redes privadas de ensino de Santa Catarina, muitos professores da educação infantil perderam os empregos agora durante a pandemia, né? Então, não é uma exclusividade dos professores de educação especial. Teve cortes mesmo e muitas demissões de profissionais. A questão da lei, se tem um amparo em casa, isso não tá na lei, né? A determinação é isolamento para evitar o contágio do coronavírus, né? Então, eu entendo até ser equivocado que o professor vá à casa da criança para fazer essa mediação, porque os dois estão se expondo, né? E muitas dessas crianças são crianças de risco de saúde, então não seria o ideal, né? A gente, infelizmente, a gente está passando por um momento que é muito atípico e muito trágico, né, para essas crianças. Eles estão perdendo muito dos benefícios com os estímulos que eles vinham tendo. Acho que nada vai principalmente as crianças muito pequenininhas, né, que precisam desse estímulo nesse momento da primeira infância, estão perdendo isso nesse ano, realmente é uma tragédia. Com relação às empresas, eu não sei te dizer exatamente o número, mas existe uma cota para depender do número de profissionais empregados, tem uma cota que você tem que empregar pessoas com deficiências, né, e também existem alguns abonos fiscais, você empregando pessoas com deficiência, você deixa de pagar alguns impostos, né, o empresário, então, mas eu não sei te dizer muito bem sobre isso, porque não é muito a minha área. A Cálita queria fazer um questionamento também. Cálita? Oi, eu queria perguntar o seguinte, de uma forma mais prática também, como a gente poderia estar alertando essas famílias, porque acredito que, como pela forma de que vai se propagar o marketing dessas escolas especializadas, porque as escolas especializadas, digamos, eles vão fazer um marketing que vai oferecer professores mais aptos a crianças especiais, vai oferecer uma infraestrutura melhor. Claro que isso é para economizar e não se expandir, né? Mas só que como que a gente, profissionais da educação, pode estar deixando mais claro para essas famílias que isso não será uma coisa que será boa, porque é importante o contato com o outro, tanto para a criança especial, tanto para quem não tenha algum transtorno ou algo do tipo. Para a gente saber, para essas crianças ter contato com o outro, para essas crianças poder ter... Como que os profissionais de educação a gente pode informar, como a gente pode chegar nessas famílias e falar assim, não, isso não vai ser bom para o seu filho, isso
porque elas que vão ter o poder de escolher, né? É uma questão bem interessante essa, né? Mas eu acredito que seja bem relativo, assim, porque por que a gente defende, né? Porque você, Cálita, é Cálita ou Calita? Acho que é Cálita, né? Defende que eles têm que estar na escola regular, né? Então, acho que a gente tem que ter clareza disso, da nossa defesa pela escola regular, do porquê é que a gente acha que eles têm que estar lá, né? Acho que o principal de tudo é que lá está o saber, o conhecimento, né? Então, negar isso é um problema, né? Embora a gente saiba que no modelo como a educação pública está sendo direcionada por esse projeto que está sendo implementado aí, de educação num todo, né? As famílias, elas têm, é legítimo que elas queiram ir na instituição especializada somente, porque lá tem o atendimento das áreas da saúde, né, que as políticas públicas não estão fornecendo, né? Um físio, um fono, e muitas vezes a família vai botar na balança e pensar, não, meu filho agora nesse momento precisa de um fisioterapeuta, não precisa ir na escola, né? E a escola sucateada, né? Então a gente tem que lutar para isso, para a escola não ser mais sucateada. A gente tem que pensar sobre, né? A gente defende que eles estejam na escola, mas a gente quer uma escola de qualidade para todos e para eles também, né? Na escola especial, eles não vão ter o acesso ao saber. Eles não vão ter, como eu te falei, as aulas de áreas específicas, eles não vão ter o currículo, né? E isso as famílias vão botar na balança. Mas eu quero que meu filho tenha o currículo ou eu quero que ele tenha fono, né? E é uma armadilha, porque na rede pública, infelizmente, eles não estão tendo esse apoio. Né? Mas não quer dizer que a gente tenha que defender esse modelo. A gente pode lutar para criar um outro modelo, né? Para incentivar. Só que aí, olha que perigo, quando a gente vê um documento desse, né, e que a gente vai ver a indução do financiamento, agora a tendência é que se retire ainda mais investimento da escola pública, né? Então, se a gente já está trabalhando com pouco, a tendência é que a gente tenha menos e que fique mais precarizada ainda a educação escolar, né? Por isso que eu acho que esse decreto é uma armadilha e que a gente tem que se posicionar contrário a ele, mas nesse aspecto, né? Nesse aspecto de que está retirando não só o direito de ele frequentar a escola regular, e aí eu repito a minha fala, né? E não defender que lá é o lugar de socialização. Porque a socialização ele pode fazer em qualquer lugar, ele pode fazer na instituição especializada a socialização. Ele pode fazer no parquinho, no playground lá do prédio. Lá é o lugar de aprender, né? É o lugar do saber científico, é o lugar do aprendizado. E aí acho que é isso que a gente tem que bater sempre nessa tecla, né? Na escola é o espaço de aprender. E na direção do que a Lilian está falando, né, e da pergunta da Cálita, acho que a valorização da escolarização, a valorização da escola enquanto espaço do conhecimento, do saber científico, vale não só para a questão das crianças com necessidades especiais, mas dos alunos como um todo, que muitas vezes a gente vê que para as famílias, até por falta de entendimento, consideram a escola apenas como espaço para deixar os seus filhos, né? Ou seja, alguém está cuidando do meu filho enquanto está trabalhando, não valoriza exatamente como a questão do conhecimento. E a partir do momento que tem uma escola agora especializada, em que o filho vai estar sendo lá guardado, protegido, atendido, não vão estar pensando muito nessa questão do conhecimento. Então, realmente, essa campanha, ela de forma geral para todos, né, para estar falando. E aí, nessa direção, Lilian, numa das tuas falas anteriormente, tu tinhas colocado a respeito sobre que as políticas anteriores, até a própria política vigente até o presente momento, ela acabou não tendo como foco a aprendizagem, né? Ela teve muito como foco a questão da inclusão no sentido da acessibilidade, da questão material, da questão dos espaços, de vários tipos de subsídios, mas a questão da aprendizagem ela acabou não sendo foco dessa política e ela acaba não acontecendo, né? Então, quando o grande valor da inclusão é fazer com que aquele aluno, ao ser incluído, seja garantido também para ele a aprendizagem, porque essa aprendizagem que é a condição para que dê a ele essa autonomia, né? Então, o questionamento seria: o que falta?
para fazer com que haja aprendizagem dentro dessas políticas de inclusão? Né? Nós temos uma política de inclusão, já está se reformulando essa política, essa discussão não é uma discussão atual, tem se levado esse debate para as escolas, mas por que ela não acontece? O que falta para que ela aconteça? É uma pergunta excelente, né? Tem gente matando pela resposta. Mas eu penso que, primeiro de tudo, assim, a gente vê que a educação básica num todo está deficitária, né, professor Carlos? Não é só a criança da educação especial que não está aprendendo, né? A gente vê os jovens se formando no terceirão, aí, indo para a universidade sem ter se apropriado de coisas básicas de leitura e escrita, de interpretação de texto, né? É uma crítica que os professores de ensino médio fazem. Então, a gente tem que entender a política de educação especial como uma política dentro de um campo mais amplo da política de educação num todo, né? E a política de educação dentro de um campo mais amplo de políticas sociais, né? É um pontinho dentro do outro, né? A política de educação especial está aqui, sofrendo as determinações das políticas de educação básica, que está, por sua vez, sofrendo as determinações das políticas sociais, que, por sua vez, está sofrendo as determinações de uma estrutura capitalista, um modo de produção que aloca a educação pública nesse patamar, né, de precarização da educação e das políticas sociais num todo, né, e agora a gente tem visto muito um privilegiamento do setor privado, né, então tem disputas por trás disso, então o setor privado está tendo um privilegiamento do setor privado para as políticas sociais, e isso faz com que o recurso escasso que a gente já tem, e agora a gente tem um teto de gastos, né, seja alocado para o setor privado e menos para o setor público, né. Então, antes da gente pensar no como resolver a questão da educação especial, para que os estudantes da educação especial aprendam, acho que a gente tem um problema muito maior aí de pensar na estrutura mesmo ali, né, estrutura da educação pública num todo. Existem múltiplos aspectos que podem ser pensados para a educação especial, se uma educação básica estiver funcionando com qualidade, né? Então, é uma pergunta complexa, assim, eu não sei como te dizer pontualmente o que fazer, porque quando eu penso na política de educação especial, eu vejo ela como uma determinação de uma coisa muito maior. E eu acho que se a gente não muda essa coisa maior, essa coisa que paira aqui sobre as políticas sociais num todo brasileiras, daqui a 20 anos a gente vai estar discutindo a mesma coisa. Porque vamos ser, que nem eu falei na outra conversa que eu tive, assim, é como estar colocando band-aid num câncer, né? Tem um problema estrutural sério que tem que ser repensado num todo, né? Mas eu acho que, assim, primeiro de tudo, pensar isso, né? Tentar não descolar a educação especial da educação básica. É uma tendência no Brasil, as pesquisas estão fazendo isso, então a gente, enquanto acadêmicos, vocês enquanto acadêmicas e acadêmicos que estão pensando aí, né, nos seus projetos, se alguém que tem tendência ou queira se tornar pesquisador, que pense sobre isso também, né, não descolar a educação especial da educação básica, ela está lá sofrendo as determinações, né. Então, quando a gente fala que teve uma reforma do ensino médio, que foi implementada com uma intenção específica também de contenção de gastos, como que isso atinge os alunos da educação especial? E como que isso, de certa forma, direciona eles para serem convidados a ser retirados da escola? Né? Meio que vai forçando a barra, assim, porque vai tirando o espaço daquele estudante lá dentro. Agora a gente fala em vocações, né? Aprender e escolher a minha vocação, né? Tudo isso são armadilhas. E aí, na política de educação especial, o aluno da educação especial, ele não tem possibilidade de ter vocações, ele tem que ter as habilidades estimuladas por meio de recursos e técnicas, né? E a aprendizagem escolar está sempre descolada desse discurso. Mas não é só para eles, né, professor? É para todas as áreas, assim. Se a gente for pensar nas políticas mais amplas, assim, todas as áreas estão descolando a questão da aprendizagem. Mais uma coisa que eu queria pontuar, que eu tenho perseguido nos estudos, assim, eu mostrei para vocês que a Política Nacional de Educação Especial passou por muitas determinações ao longo de toda a sua existência, né? Desde a constituição deles lá, na década de 70, desde antes, né, inclusive, né? E cada momento desse, cada modificação nessas políticas, cada reforma, vamos botar assim, política da educação especial, ela também atende
a uma determinada fase da nossa sociedade, da nossa história, né? Então, se em algum momento a gente teve o início da industrialização e precisou expandir a educação para as camadas populares e educar esses sujeitos para poder eles participarem das relações de mercado, em outros momentos, a questão da inclusão, ela veio também para sanar uma questão um alívio da pobreza que foi se exacerbando com essa evolução, né? Essa evolução até do próprio capitalismo, que foi provocando isso ao longo do tempo. E aí, então, se inseriu todos eles na escola, como uma forma de alívio da pobreza, né? Teve muitas políticas de alívio da pobreza, porque também não é interessante ter uma população pobre, isso não gira a economia. Só que agora a gente está vendo um outro momento onde não tem emprego nem para quem não tem deficiência, né? Então, se a escola é vista e ela é alocada nesse papel, não é a escola que eu acredito, né, que nós acreditamos, que a gente entende a escola como um papel muito específico de formação para a emancipação do sujeito. Mas se a escola é alocada nesse projeto como um espaço onde vai ser preparada a força de trabalho, só que não tem espaço no mercado de trabalho para todo mundo, muito menos haverá para os deficientes, né? Então, se faz o quê? Se retira eles da escola, né? Então, há um ciclo também, essas reformas elas vão seguindo um ciclo, e a gente tem que estar atento a isso, né? Não é uma coisa pontual, faz parte de um complexo maior. Assim. Na tua fala, Lilian, né, desde o começo, tu vens pontuando, né, os diversos períodos da história, enfatizando bastante o componente da organização política, né, do próprio Estado brasileiro, né, falando desde a época, né, até anterior à ditadura militar, depois a abertura política, falando do próprio governo Collor, de Itamar Franco, depois o período de Fernando Henrique, Lula, até chegar ao momento atual. E até alguma coisa que é importante até estar frisando, que muitas vezes não há preocupação das pessoas, e aí eu estou falando para os acadêmicos aqui agora, né? Não há preocupação em ter esse entendimento da conjuntura nacional ou do próprio cenário político. Quem são as pessoas que nos governam? Quem são os nossos legisladores? Né? Quem é que está lá pensando nas leis do nosso país, sejam as leis educacionais de forma geral, mais ampla, ou especificamente de educação especial, até para poder entender o que está acontecendo no entorno, né? E aí a Lilian abordou sobre questões de algumas reformas que estão acontecendo no nosso país recentemente. Ela falou a respeito da reforma trabalhista, falou a respeito da reforma da Previdência e falou também da própria, aquela outra reforma que impactou sobre o teto dos gastos, né? Ou seja, todas elas têm um determinado propósito na conjuntura atual, que iniciou no governo anterior do Michel Temer, dando continuidade agora que é dentro de um próprio processo de construção, né? E aí, Lilian, quando tu falas que esse decreto agora, dessa nova política de inclusão, que ela acaba impactando também nessa diminuição de gastos que tem a ver com essa política do teto dos gastos, só para te falar um pouquinho mais sobre isso, os elementos que esse decreto, que essa nova política traz, que sinalizam realmente essa contenção de gastos por parte do governo, da mesma forma como tu já sinalizaste, né, que por mais que as pessoas não tenham ampliado esse debate, mas a reforma do ensino médio, ainda que ela seja vendida como a última maravilha do mundo, como, né, uma reforma necessária, por mais que seja necessária uma reforma no ensino, e que seja no ensino médio, né, mas ela traz realmente algumas questões que não estão sendo colocadas de forma clara, que precariza a própria formação dos estudantes que estão no ensino médio, em especial os estudantes que estão na escola pública, e que já sinalizaste aí, e que afeta, de repente, de maneira mais especial ainda, os alunos com necessidades especiais. Eu acho que está cedo para a gente saber ainda quais são os determinantes de ordem econômica que essa política vai gerar, né?
como eu tinha falado, assim, ó, junto com ela virão outros pacotes, né? Então a gente vai esperar. Geralmente, quando vem um decreto que é publicado assim, em seguida são publicadas resoluções, diretrizes, que aí, porque o decreto ele normatiza, né? Ele decreta, então pronto, está instituído. E agora precisa de uma orientação de como vai ser executado. Então, a expectativa que a gente tem é que outros documentos vão ser sendo elaborados aí daqui para frente para poder regulamentar como que o financiamento para a educação especial vai acontecer. Mas uma coisa interessante da gente pensar, assim, ó, se a gente for fazendo um link de algumas situações que têm acontecido, né, de ordem política e econômica, que não é o foco da nossa fala, mas que tem relação também, porque impacta na educação dessas pessoas lá na escola ou fora dela, né, é que há um teto de gasto para as políticas sociais, sim, né, então a gente vê que as políticas de assistência social, saúde e educação estão sofrendo impacto com isso, estão tendo reformulações, que é para atender à necessidade de se gastar menos com essas políticas, né? Só que, ao mesmo tempo, está tendo um estímulo da privatização nessas três esferas, não tanto na assistência social, mas mais na saúde e na educação. Né? Na educação mesmo tá muito posto, né? Um incentivo e essa disputa pela privatização. Então, assim, ó, o teto de gastos ele está colocado para a educação pública, né? Bom, mas a gente está pensando que vão ter instituições privadas que estão disputando agora isso, né? Será que vai ter um teto para investir na educação privada? Né? E quando eu falo privatização da educação, eu não estou falando só de vendas de escolas para instituições privadas, né? Eu estou falando de, por exemplo, agora na pandemia, uma coisa que se escancarou muito, que está claro, é o uso de tecnologias, né? Da informação para ter acesso a isso, né? Eu não consegui mapear, mas a gente mapeou três redes de ensino, São José, Santa Catarina e Florianópolis, e essas três redes de ensino ampliaram consideravelmente a parceria com a empresa Google, então, para poder fazer o atendimento remoto, né? Santa Catarina, por exemplo, no ano passado tinha um projeto piloto para uso da plataforma Google for Education em 2 escolas da rede estadual. E com a pandemia, ela ampliou esse contrato com a Google para atender todas as escolas, todas. Então, todos os estudantes e todos os professores da rede estadual de ensino, né? E isso requer distribuição de recurso financeiro. Então, isso é uma forma de privatização na educação, né? A contratação de empresas privadas para a oferta do serviço público, que não necessariamente a contratação. Então, é uma coisa que a gente tem que estar alerta também, né? Então, quando o dinheiro público está indo para uma instituição privada, ele está deixando de ir para a rede pública, né? E aí, poxa, a gente vai ficar reclamando de sucateamento da educação, mas a educação está cada vez recebendo menos verba, né? E a gente não pode ser conivente com isso. Então, são aspectos bem importantes da gente pontuar, assim, né? De ter em mente isso. E as emendas constitucionais, né? Por que uma emenda constitucional? É muito sério. Então, onde é mexido... Eu tenho uma professora na universidade que ela fala uma coisa que é muito interessante e que faz pensar sobre analisar políticas, né? Para você entender para que veio uma política, persiga para onde está indo o dinheiro, né? Que você vai saber a quem ela está servindo, né? Porque tem dinheiro, tem indução de financiamento, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também. Nós temos a presença também aqui, acho que está na sala, a professora Luciana Vaz, que é da Coordenadoria Regional aqui de Itajaí, e ela trabalha também com educação especial. Não sei se a professora Luciana queria se manifestar. Oi, Carlos. Boa noite, professora Lilian. Olha, muito esclarecedora a sua fala. Acho de grande importância, né, trazer nesse momento toda essa discussão com esse novo decreto aí que está mexendo com os ânimos, né? Muito interessante, agradeço muito o convite, Carlos, tá? E tá bem difícil realmente nas escolas agora. Eu sei que os professores têm dado o melhor de si, os diretores, né? Todo o pessoal da escola, mas realmente estamos num período bem difícil.
Tá? E essas contribuições de vocês vêm para nos ajudar, né, um pouco mais a gente trilhar esse caminho e vencer esse período aí. Muito obrigada, tá? Era só isso e boa noite para vocês. Obrigado, Luciana. Obrigada, boa noite. A professora Andréia tinha algumas colocações para serem feitas, Andréia. Boa noite, boa noite. Então, eu tenho uma filha especial, né, que tem síndrome de Down, estuda na rede particular, e como eu escrevi aqui no chat, muitos dos auxiliares dos professores, né, foram demitidos na pandemia, principalmente os estagiários. Então, os deficientes ficaram sem aquele apoio extra, né? Então, fica difícil para o professor dar aula online e dar uma atenção para o aluno especial. Não que todos necessitem de um professor auxiliar, né? Mas remotamente fica difícil, ainda mais que os professores também estão com os filhos em casa, tendo aula, né? Então, eu vejo essa dificuldade por parte de todos os lados. Eu, como faço parte de uma rede, aí, um grupo de mães, vejo a grande maioria reclamando que os filhos estão sem atividade nenhuma, né? Muitas acham que melhorou, porque antes os filhos iam para a escola e ficavam só desenhando, agora, como estão em casa, os pais estão controlando mais, estão recebendo atividades melhores. Então, tem os dois lados também, né? Claro que cada uma das deficiências tem as suas especificidades, né? Mas, do meu ponto de vista, para minha filha, vai ser meio ano perdido, assim, na educação. Até porque ela não lê e não escreve. Então, a aula online, no terceiro ano, estão vendo o uso dos porquês. É uma aula que não faz sentido para ela, né? E o tempo de concentração é curto. Então, não tem sentido assistir essa aula online, né? Então, está sendo complicado. Parabéns, gostei bastante, Lilian, que tu descreveu bem esse decreto. Eu vejo que muitos pais leem o decreto, ele é muito bem escrito, ele é muito bonito, parece, né, fazendo uma leitura superficial, parece que essa nova medida aí do governo vai ser muito bom para os deficientes, e não, só vai segregar ainda mais, né? Então, a minha filha já foi expulsa de uma escola particular, para vocês terem ideia. Eu conheço pais que tentaram matricular filhos, né? Estou falando de síndrome de Down, em escolas da rede particular que disseram que não tinha vaga. Ah, não tem vaga, né? Outro que não tem vaga, porque dizer que não tem vaga não é proibido, né? Negar matrícula. Então, com essa medida vai piorar. Então, esperamos que seja revogado, né? Tá? Então, uma luta para isso. Parabéns, Carlos, parabéns, Lilian, e obrigado pela oportunidade. Legal, André, sucesso para ti e para tua filha. Realmente, assim, o que a gente vê nesse momento de pandemia é que os pais que podem educar, os pais que estão com essa responsabilidade, né, da mediação em casa, mas não é uma coisa que nem é papel dos pais, né? Os pais não são formados para isso. Eu tenho dificuldade com os meus aqui em casa, a minha filha já está no 8º ano, e aí quando ela me vem com aquela matemática, dá vontade de chorar. Mas é um momento mesmo muito complexo, né, que está todo mundo vivendo na questão da pandemia. Mas uma coisa que eu queria ressaltar da pandemia, e lá quem for assistir a live vai assistir o debate, que ficou bem interessante, assim, né, é que a pandemia ela não veio trazer os problemas educacionais, ele veio ressaltar problemas que já existiam, né, que são problemas estruturais da educação. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, que isso já estava aí, já estava latente, ela acelerou uma crise que já estava latente aí de acontecer, né. Na verdade, ela mostrou filmado, né, a situação precária educacional especial. Filmado. Não, porque assim, ó, se você for olhar, desde o começo do primórdio, os deficientes sempre foram excluídos. Se for dos surdos. Os surdos mesmo, eles foram torturados, né? Desde a época da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, foram separados por uma fita colorida no braço. Por isso que as cores das fitas, que significam a síndrome de Down, o autista ou os surdos, por serem aquela cor, entendeu?
porque eles eram diferenciados no campo de concentração. Então, desde aquela época, eles foram analisados friamente, consciente e sem a anestesia. E hoje a gente está passando por outro tipo de tortura psicológica, né? A exclusão camuflada de inclusão. É muito sofrendo no meio de muitos que não têm diagnóstico. Então, até que ponto a inclusão é inclusão? Por exemplo, eu tive um primeiro aluno especial que eu tive na minha vida, ele tinha deficiência mental, paralisia cerebral e autismo severo. Quer dizer, ele tinha surtos de sanidade. O restante, ele vivia no mundo alheio. Com 15 anos, andava na posição equinovara, não tinha controle nem das necessidades básicas dele. Usava fralda, era cheio de alergias, não podia comer qualquer coisa. Até que ponto, numa sala de 45 alunos, isso é uma inclusão? Não tem espaço nem para se alongar. Né? É assim que a gente começa a analisar a inclusão. E assim, os professores, os segundos professores, os professores bilíngues, os intérpretes, se sentem muitas vezes até coagidos, porque ele tenta dar um pouco de humanidade, um pouquinho de estrutura, mas muitas vezes o sistema não permite esse tipo de acessibilidade, né? E daí fica entre a faca e o facão, acaba sofrendo não só o deficiente, o auxiliador dele e o suporte pedagógico junto, que se fica frustrado muitas vezes, por não ter condições. Não sei se a maioria se sente assim, mas eu me sinto muitas vezes assim. O Carlos já me viu chorar na escola. A gente tenta, nem sempre a gente consegue os recursos que a gente precisaria para dar um mínimo de dignidade para o aluno. É isso. Cada um faz melhor, né, Lânia? E uma coisa que é importante a gente ter atentar também, gente, é para essa tendência de responsabilização docente, que faz parte também desse projeto, né? Para deslegitimar o professor. Então, porque o professor não tem formação, o professor não tem a formação adequada para atender esse sujeito, né? Sempre a responsabilização, a culpa é do professor. Então, a gente tem que estar atento também para essa questão, né? A quem serve culpabilizar o professor, né? E as políticas públicas, elas, ao mesmo tempo que elas promovem uma organização do sistema escolar, elas promovem uma organização da formação desse docente em relação à organização do sistema escolar, né? Então, se eu organizo uma política pública de forma que o professor vai ser o gestor da inclusão e trabalhar com técnicas de acessibilidade de recurso, as formações vão focar nisso, vão focar nas técnicas de recurso e de acessibilidade. E aí a aprendizagem está descolada novamente, né, até da formação docente. Ele se forma sem ter essa clareza de que o papel do professor é trabalhar com um processo de ensino e aprendizagem, né? Então, o professor também ele foi alocado num outro papel, com as políticas de perspectiva inclusiva. A gente usa um termo lá nos nossos estudos, que se cunhou um professor multifuncional, né? É aquele professor que atende na sala de recurso multiprofissional e que ele tem que dar conta de todas as deficiências, né? De todos os transtornos, trabalhar com cada especificidade dos estudantes e ainda ser o gestor da educação especial dentro da escola, né? E agora, com a pandemia, a gente vê uma modificação nesse papel desse professor, não só uma modificação, mas uma incorporação de uma outra atribuição que a gente tem chamado de professor youtuber, né? Inclusive, amanhã está tendo um evento ao longo de toda essa semana, o Seminário Nacional de Educação Inclusiva, do Fórum Nacional de Educação, e amanhã de manhã eu vou estar apresentando esse trabalho que a gente mandou para esse evento, eu e mais dos colegas da universidade, que discorre um pouco sobre isso, a responsabilização do professor durante o período da pandemia, né, que ele é transmutado de multifuncional para youtuber, porque agora ele grava vídeos, agora ele tem que colocar ali a sua imagem exposta, né, não é toda pessoa que tem
essa afinidade de ir para frente da câmera e fazer uma aula, né? E aí essa sua imagem está sendo percorrendo o mundo em todo, porque ela fica publicizada, né? E ele tem que ser proativo, e ele tem que ser inovador, e ele tem que ser vários adjetivos aí num trabalhador que está sendo precarizado, né? E agora tem outro debate também com relação ao Fundeb, que é a tentativa de eliminar o piso salarial do professor. Então, vocês veem como todas essas coisas estão entrelaçadas, né? Toda mudança política está ligada a uma outra mudança política, e isso vai influenciar nas determinações do nosso trabalho lá no chão da escola. Ô, Lília, você que está fazendo uma tese sobre as políticas na educação especial, me diz uma coisa, como é que está ficando aquela parte do ensino superior, das áreas específicas, sobre a função do docente sobre o aluno especial? Porque ainda é uma grande, digo, guerra, né? Porque eles acham que, segundo o professor, é responsável pelo aluno somente ele, né? O segundo professor e o restante parece que ele tirou a capa de professor e docente. Acho que eles esqueceram que todos os alunos envolvem todo mundo da sala. Mas, como é que ficou isso? Eles têm algum projeto de lei para que obriguem, sei lá, não só as licenciaturas, mas qualquer docente da área específica a ter algum suporte de educação especial como obrigatório? Porque, por enquanto, quanto é opcional, eles não escolhem, né? Como é que ficou isso? Tu diz não escolhe fazer essa grade na universidade? Eles não escolhem. Porque, por exemplo, quando tem uma grade de eletivas, eles vão escolher o quê? A matéria deles específica aplicada. Entendi a tua pergunta. Ou, de repente, o professor Carlos consegue deliberar um pouco melhor sobre isso, que eu acho que ela está falando sobre a licenciatura plena, né? Quando não só a licenciatura, estou falando de todas as áreas específicas. Não, mas é porque antigamente era. É que em todos os cursos de licenciatura, essa cadeira que vai falar sobre educação especial, até porque não trata especificamente de educação especial, vai tratar, por exemplo, de educação inclusiva, e vai estar falando nessa perspectiva da inclusão de todos os alunos. Tu até discorreste na tua fala, né, sobre essa questão da necessidade que a sociedade teve num determinado momento, de uma sociedade capitalista, por todas as mazelas e pobreza, ter que incluir todas as pessoas. Então, a gente tem essa grande diversidade, que ela é social, que ela é cultural, ela é múltipla e também atinge a própria questão dessas múltiplas deficiências que as pessoas possuem, né? Então, o que tem dentro dos cursos de licenciatura é uma breve noção desses aspectos. Então, por exemplo, no curso de pedagogia, licenciatura em pedagogia, as acadêmicas estão tendo essa disciplina de educação inclusiva, que tem, e a gente até aborda alguns aspectos sobre as políticas de educação inclusiva, né? Estamos propiciando esse momento de hoje, mas não tem cadeiras específicas para estar falando sobre a atuação docente no cotidiano com os alunos com necessidades especiais, e até mesmo para que elas possam entender as diferentes deficiências, esse formato. Se pedagogia, que está mais direcionada à questão da formação do professor, não tem, imagine as outras licenciaturas, né? Então, muito menos ainda. E como a Lânia está colocando, quando às vezes num curso de licenciatura na faculdade é oferecido como uma disciplina optativa, muitas vezes eles acabam não optando por essa disciplina, né? Acabam fazendo uma outra. Mas aí eu vou só complementando o raciocínio que a Lânia estava colocando, né? Eu sou coordenador pedagógico na escola que a Lânia trabalha como segunda professora. Eu estou como coordenador pedagógico, vai fazer 3 anos. A minha formação é orientadora educacional. E para mim tem sido um grande desafio também, enquanto coordenador pedagógico, ter que estar trabalhando com os docentes, com os segundos professores, com todo esse contexto, e porque eu sei que os professores eles não estão preparados, eles não têm as competências necessárias para poder desenvolver esse trabalho. Tanto que a Lânia sabe, está fazendo 15 dias que eu trabalhei como é uma escola de tempo integral, nós temos um momento de toda quinta-feira à tarde, nós temos a reunião chamada Planejamento Integrado Coletivo,
que eu sempre coordeno. A temática que eu levei para discutir com os professores foi novamente sobre inclusão e integração, para fazer com que eles refletissem sobre isso e pensar nos nossos alunos da escola, se estavam sendo incluídos ou estavam sendo integrados, e começar a ter uma afinidade maior com os segundos professores, uma aproximação, para tentar pensar um pouco mais na diversificação de estratégias e metodologias e materiais para ser encaminhados para esses alunos que nós temos na escola, que são os alunos especiais, porque eu tenho observado que nessa época agora de atividades remotas, atividades que passam por mim antes de serem encaminhadas para esses alunos, eu observo que elas não são planejadas e pensadas na perspectiva desse aluno especial. É como se pensasse assim, pô, eu tenho que fazer alguma atividade para esse aluno, então eu fiz alguma coisa qualquer, eu mandei fazer um desenho, pintar alguma coisa, e às vezes eu mesmo penso assim, eu não sei muitas vezes como apoiar esse professor, como auxiliar esses professores, né? E eu sei que eles têm essa limitação, então eu não vou culpabilizá-los, como tu mesmo colocaste na tua fala anterior, Lilian. Eu não tenho como culpabilizá-los, mas é claro que eu estou incentivando eles no sentido de buscar formação, leituras, de ter essa sensibilidade, esse olhar para entender que existe a necessidade de buscar estratégias diferenciadas, metodologias diferenciadas, e o que significa incluir esse aluno, e não simplesmente integrá-lo, né? Então, eu acho que penso eu que é um pontapé inicial para fazer com que o processo aconteça. Mas eu não quis dizer exatamente daqueles antigos professores que não tiveram essa formação, mas assim, na nova lei da inclusão, que já vem de alguns anos para cá, desde 2002, né, da parte dos surdos... Mas ela não interfere, Lani, é que as diretrizes, existem diretrizes curriculares específicas para cada curso de graduação, no caso dos cursos de licenciatura. E não existe uma determinação nas diretrizes curriculares para que isso esteja incluído dentro das diretrizes. Tanto que, quando a gente fala falando um pouco sobre a contratação de profissionais para trabalhar, por exemplo, com atendimento especializado. Esse profissional, ele pode ser, por exemplo, um pedagogo, ou o pedagogo, desde que ele tenha uma especialização em educação especial, ele vai ter que ter essa especialização. Ou ele vai ter que ter uma graduação específica, que também existe graduação específica em educação especial. Agora, as outras licenciaturas, elas não comportam dentro das suas diretrizes uma carga horária que seja suficiente para que os professores possam ter uma formação mais aprofundada de educação especial. E as políticas de educação especial, elas não têm o alcance de interferir nas diretrizes da formação dos professores. É uma lástima, porque daí sempre vai ficar nessa, sempre jogando para cima da gente, né? Como se a gente fosse os únicos responsáveis pelo aluno. Mas aí, não, Lânia, mas isso é uma questão de gestão na escola, de a gente se organizar. É um trabalho que a gente tem que conseguir organizar. Posso complementar, Carlos? A Luciana? Por favor, Luciana. É que assim, eu sei que essa angústia da Lânia é uma angústia da maioria dos segundo professores e professores de educação especial, né? Eu vou falar da nossa rede estadual, né? A questão claro, a pedagogia, como o Carlos falou, ela vai dar, né, uma visão geral da educação especial. A questão das atribuições, nós temos a política de educação especial de Santa Catarina, onde lá naquele livrinho vermelho, que agora já é um bege, né, que foi renovado e tal, nós temos as atribuições de cada servidor, cada professor da educação especial, aquele que trabalha na sala do AE, o segundo professor, quais são as atribuições do segundo professor, e nós trabalhamos bastante isso nas formações de professores. Eu sei que o que falta talvez seja a gente ter um espaço para estar trabalhando isso com os professores regentes, porque ainda existe realmente essa falta de integração e ainda existe bastante a ideia de que o aluno especial é do segundo professor ou é do AE, né? A responsabilidade dele. Não, o aluno especial ele é responsabilidade de toda a escola, ele é aluno da escola. Se o professor, segundo professor, por um acaso, tiver que faltar um dia, acontecer alguma coisa, a escola tem que dar conta daquele aluno.
né? Então, assim, essa questão, essa angústia da Alane é a angústia de muitos, mas temos que estudar a política de educação especial de Santa Catarina, porque ela está ali ela fala das atribuições. Ali na CREA a gente tenta, né, fazer as formações, esse ano foi um ano bem prejudicado, mesmo assim a gente fez muitas reuniões diretamente com as escolas, e é isso mesmo, assim, conquista de espaço também, né? Eu acho que o segundo professor, lá na escola, junto com a coordenação, quando tiver um espaço, tem que aproveitar, falar com o professor regente, explicar que o aluno é da escola e, como o Carlos falou, e fez a formação e puxou esse assunto. Eu acho que todas as escolas precisam realmente investir um pouquinho, né, para clarear essas atribuições. Tá? Era só querer contribuir, porque a gente já está Porque bastante a Semana da acostumada, Inclusão a é gente muito está bastante pouco. acostumada com isso, com esse tipo de fala. Lá na fundação, a gente debate bastante sobre isso, né? Sobre a questão da gente atingir o professor regente também, né? Para a necessidade de entendimento sobre que esse estudante de todos os alunos. Então, de todos os professores, não só do segundo professor, né? A gente vê que é uma construção também, né, desse entendimento de que ele é só de um específico, né, tem a ver com como que essa política foi formulada, né, porque alocou nesse sujeito individual esse professor como o professor especialista da educação especial, né, e aí aquilo dá esse peso de que tem essa pessoa responsável por isso, né, somando com as múltiplas atribuições que os professores regentes têm, né, para as outras áreas e as outras demandas da educação pública no todo, né, é uma coisa que a gente tem conversado, debatido bastante na fundação também, lá na supervisão, que a gente entende que é uma necessidade. Exatamente, é bem assim mesmo. Obrigada, professora. Bem, gente, a gente pode estar finalizando, não sei se mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, né? E eu vou deixar para que a Lilian possa fazer as considerações finais do trabalho dela, da apresentação, mas colocando aqui, eu acho que algo bem importante, até que já foi colocado, mas eu gostaria de ressaltar, porque quando a gente pega o decreto, né? Eu tinha visto o decreto, tinha feito a leitura do decreto, né? Mas fazendo a leitura do decreto, exatamente como a Lilian falou, a gente olha aquelas palavras ali, equidade, inclusão, né? Aquela questão ao longo da vida, aqueles termos que parecem até, como tu disseste, a gente pode entender de uma forma romantizada e achar, pô, que texto lindo, parece que está tudo perfeito, né? Como estão pensando realmente a inclusão de uma forma, de forma adequada, até pelos próprios termos, mas com um olhar de quem, de repente, faz um estudo sobre, que é o estudo que tu fazes sobre as políticas, né, de educação especial, e essa leitura que nos trouxesse foi muito importante para que a gente possa perceber o que realmente existe ali nas entrelinhas de cada uma daquelas frases, de todo aquele texto, para poder perceber que exatamente naquelas entrelinhas ali que está as questões na qual a gente vai perceber que as políticas vão estar se desencadeando, ou seja, o que vai estar acontecendo a partir daí, os desdobramentos dessa política, né, os desdobramentos práticos daquilo que vai estar acontecendo no cotidiano das nossas escolas, a quantidade ou não de alunos que vão acabar sendo excluídos do processo, de repente um rompimento com o próprio processo de inclusão que vinha caminhando, ainda que não de forma perfeita, e outras coisas que possam acontecer, estão colocadas ali dentro desse texto e que às vezes acaba não sendo percebido por falta dessa leitura, né? Por falta desse entendimento. Então, o quanto é importante que a gente tenha esses esclarecimentos. Então, antecipadamente, antes de fazer o fechamento, de passar a palavra, né? Agradecendo esse esclarecimento e essa luz que tu colocaste sobre esse texto do decreto. Eu que agradeço, professor, pela oportunidade de poder debater esse tema que para mim é tão caro, né? Para nós que estudamos as políticas de educação especial,
e poder contribuir na formação, né, desse entendimento sobre como que essas políticas são feitas, né, para a gente não pensar que muitas vezes um documento ele cai do céu, né, e aí, agora temos que implementar, né, e não necessariamente a implementação simplesmente vai beneficiar como que a gente, a nossa prática mesmo, nosso trabalho, né, e o aprendizado dessas pessoas que estão lá na ponta. Então, para a gente questionar sobre isso, acho importante sempre ter em mente isso, né? Daqui a pouco vocês estão se formando, ou muitas já estão lá na escola trabalhando, e muitas vezes cai um texto, cai um documento, um decreto, uma resolução, e aí eu tenho uma tendência de sempre pensar assim, a primeira coisa, bom, quem estava com a caneta na mão e escreveu isso, né? Por quê? Para quem? Com qual objetivo, né? Isso vai beneficiar ou isso mais vai retirar direitos que duramente são conquistados ao longo desses anos, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Fico bem feliz de poder compartilhar isso com vocês. Convido vocês também a lerem as publicações do GEP, do Grupo de Estudos em Educação Especial da UFSC. Tem pesquisas bem interessantes também, que tem com base, né, essa perspectiva de análise documental e várias áreas, né, de currículo, para as crianças de educação especial, para a formação de professores também, né, que tem outros colegas que se aprofundam nisso, e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Então, agora sim, né? Então, para nós encerrarmos esse nosso encontro, eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês, né, que são todas. Eu não identifiquei nenhum, pelo menos não se manifestou nenhum menino aqui na sala, né? As acadêmicas do curso de Pedagogia da Faculdade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, né? As acadêmicas da Faculdade Senec Itajaí, e demais convidadas que aceitaram o convite, que estão participando dessa live, desse momento, né, desse momento bastante interessante. Tivemos uma primeira parte da noite que acabou sendo, né, de certa forma até engraçada, aquele momento em que a nossa live foi invadida com as músicas estranhas e os ruídos estranhos, mas que bom que nós conseguimos retomar logo de imediato com o novo endereço e fazer com que todos retornassem, né? Mas valeu bastante a experiência e agradecer muitíssimo, né? E espero que a gente possa ter uma outra oportunidade, Lilian, de estar conversando novamente, estar trocando algumas ideias, experiências, pode contar com a tua presença, né? Para que a gente possa estar ampliando os nossos conhecimentos nessa área da educação especial, tá? Um grande abraço e muitíssimo obrigado. Tchau, gente. Boa noite a todos.